Oi, gente, e aí? Eu sou Ana Laura, moro na Rússia há mais de 5 anos e hoje eu quero tratar com vocês sobre os estereótipos das mulheres russas que fazem elas serem tão famosas pela internet e explicar o que coincide ou não com a realidade russa. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto pelas mulheres russas, já vai deixando seu like no vídeo e bora lá! Bom, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça quando eu falo em mulher russa é uma mulher bem branquinha, loira, com os olhos azuis. Então essa é a imagem que a gente tem das mulheres russas. Mas é óbvio que existem muito mais loiros dos olhos azuis na Rússia do que no Brasil, né? Mas não é todo mundo que é assim, não é toda a Rússia que é assim. E também vale fazer uma distinção entre o que é a mulher russa de nacionalidade russa e a mulher russa de etnia russa. O que isso significa? Bom, eu quero tratar um pouco sobre isso em outro vídeo aqui no canal, dessa diferença, mas a mulher russa de cidadania russa, ela pode ser loira, ela pode ter o olho puxado, ela pode ter a pele mais escura, ela pode ter o cabelo enrolado. Por quê? Porque existem muitas etnias na Rússia sem ser a etnia russa, que é a maioria. Mas se você for, por exemplo, para a área mais da Sibéria, você vai ter muitos povos originários dessa região que têm uma aparência totalmente diferente do que a gente tem na nossa cabeça como mulher russa. Mas é claro que se a gente for falar de mulheres de etnia russa, em sua grande maioria elas são branquinhas mesmo e elas tendem a ter um cabelo mais claro do que as brasileiras. É muito comum você ver cabelos que são mais ou menos da minha cor, você também vê um castanho claro, perto de um loiro escuro, mas ainda é castanho, é uma cor bem parecida. E os olhos, às vezes, um olho mais claro, amarelado, é bem comum, meu noivo tem um olho assim, ele tem um olho amarelado, esverdeado, e então nem todo mundo tem olho azul. Então, isso é um mito, embora muitas pessoas, muitas russas, tenham essa aparência. Outra coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em mulheres russas é que todas elas são muito magras e altas. E assim, na Rússia existem realmente muitas mulheres altas, mas eu também encontrei muitas mulheres do meu tamanho. Eu tenho 1,58, então existem muitas russas que são baixinhas. Mas em relação à magreza, realmente existe uma cultura anoréxica, vamos dizer assim, na Rússia, em que as mulheres elas querem ser muito magras. Então, enquanto no Brasil as brasileiras gostam de ter a coxa bem grossa, bem malhada, as russas fazem de tudo para deixar a coxa o mais fino possível. Porque na Rússia, quanto mais fina for a perna, mais bonita é. Então é muito comum você ver russas muito magras. Mais uma coisa que poucas pessoas falam, mas que muitas pessoas percebem quando vêm para a Rússia, é que quando você olha para as mulheres em geral, as mulheres mais novas são muito magras e as mulheres mais velhas, acima de 50 anos, elas são muito gordas. Muito gordas. E tanto que eu sempre brinco, eu falo, gente, o que acontece quando as mulheres na Rússia fazem 50 anos? Porque até os 50 anos elas são super magras. Aí chega aos 50 anos, eu acho que vem a menopausa, não sei, dá alguma mudança de hormônios, e elas ficam muito gordas mesmo. E então tem esse contraste de que quando elas são jovens, elas são muito magras, e quando elas ficam mais velhas, talvez por conta de não cuidar tanto da alimentação e ser magra quando é jovem, mais por não comer e não por comer bem, e também por questões de hábitos. Nem toda russa vai na academia, então elas são magras de realmente não comer. Então, quando ela chega a determinada idade, vem a mudança dos hormônios, eu acredito que realmente acontece alguma coisa que elas engordam por tudo que elas não engordaram a vida inteira. Mas essa coisa de ter uma cultura de anorexia na Rússia é bem real mesmo. Então eu vi muitas meninas assim na minha sala, tinha uma que ela era muito magra e eu lembro que sempre que a gente ia comer em algum lugar, ela falava, eu vou pedir só isso que eu não tô com fome. Eu, tipo, nem perguntei, né, por que ela ia comer só aquilo. Ou quando a gente ia tomar um café, eu pedi um pedaço de bolo, ela pediu um pedaço de bolo, mas ela falava assim, ai, faz um mês que eu não como doce, eu vou comer só um pouquinho. Ela se justificava pra mim, sendo que, gente, não tem problema nenhum a gente sair tomar um café e comer um bolo, comer um pedaço de algum doce, e eu nem olhava julgando nem nada, e ela se justificava, assim, como se ela estivesse fazendo algo errado. E ela falava, eu tenho que emagrecer. Eu olhava e falava, gente, não tem que você emagrecer, não tem mesmo. E assim, eu já sofri com anorexia, eu já fui bem magra e eu já tive esse pensamento. Então, por isso que
Pra mim é bem fácil identificar meninas que sofrem de anorexia porque eu já estive ali. Então, é bem forte isso na Rússia. Você encontra muitas meninas com esse tipo de pensamento. Mas vamos para outra característica das russas que chama a atenção de muita gente, que é o fato de que as russas se arrumam muito, que elas vão comprar pão de salto alto no meio da neve. E assim, não é uma mentira, não é um mito 100%, mas isso tá mais concentrado nas mulheres ali da faixa etária dos 35 para cima, que são mulheres que foram criadas ali numa cultura do final da União Soviética, começo dos anos 90, então elas realmente se arrumam muito, elas botam maquiagem para tudo, elas andam de salto alto no meio da neve. Mas se você for ver as gerações mais novas, então meninas de 20 anos, de 30 anos, elas já não têm essa necessidade de andar toda arrumada. E principalmente com a nova moda que a gente tá tendo em roupas mais largas, oversize, você vê muitas russas que andam com roupa assim, totalmente gigante, 3 números maior do que o dela, e de tênis. A maior parte das meninas da minha idade e dos 30 anos andam de tênis, não andam de salto. Então, eu acho que isso é uma verdade sobre as russas, mas tem muito mais a ver com as gerações passadas, porque as gerações mais novas já não têm uma preocupação tão grande em se arrumar. Mas falando agora não da parte física das russas, mas da parte interna, da personalidade das russas, uma das coisas que eu percebo que muitas pessoas falam das mulheres russas é que elas são muito inteligentes e muito dramáticas. Bom, aqui é complicado, porque assim, os russos em geral, tanto homens quanto mulheres, eles são muito intensos. Então eu não sei se o certo seria usar a palavra dramática, eu colocaria que são intensos. Então as russas, elas choram com mais facilidade, não com mais facilidade do que as brasileiras, porque eu acho que nós brasileiros somos muito intensos. Então, aliás, eu acho que isso é uma coisa muito parecida que a gente tem com os russos, é a nossa intensidade. Então, eu não saberia dizer se as russas são realmente tão dramáticas ou intensas assim, mais do que as brasileiras, porque pelo menos na minha família, no Brasil, as mulheres são extremamente dramáticas. Eu sou extremamente dramática, eu sou extremamente intensa. Eu choro, eu fico com raiva, eu sou agressiva, eu tenho tudo assim borbulhando. Tá que eu também tenho bipolaridade, né? Isso pode ser o que influencia na minha personalidade, mas não é possível que todas as mulheres da minha família tenham bipolaridade. Então, né? Por mais que seja um fator genético. Então me parece que dizer que as russas são dramáticas ou muito intensas teria mais sentido se fosse um inglês analisando as mulheres russas, porque os ingleses são mais fechados, são realmente mais gelados, não são de demonstrar emoções, e os russos já demonstram mais emoções, mais parecido com nós brasileiros. Então eu acho que para um brasileiro não faz tanta diferença assim, dependendo do tipo de brasileiro que você é. Se você é um brasileiro intenso que nem eu, pra mim não faz diferença nenhuma. Pra mim eles são iguais à minha família. Mas eu entendo que tem brasileiros que veem as russas chorando por determinadas coisas que eles ficam, gente, por que você tá chorando por isso? Ou por que você tá tão assim intensa com essa emoção? Pra mim não há uma diferença, mas eu acho que tem mais a ver com o que você compara. Com a sua família, com seus conhecidos no Brasil, então tem mais a ver com isso. Agora, sobre serem inteligentes. No geral, a população russa tem muito mais estudo do que a brasileira. Você tem muito mais pessoas com diploma universitário na Rússia do que no Brasil. O que não necessariamente significa que essas pessoas são mais inteligentes do que os brasileiros, porque você ter um diploma universitário não significa que você é mais inteligente do que outras pessoas, principalmente na Rússia, onde você tem um sistema que faz com que muitas pessoas passem na faculdade e tenham um diploma sem entender absolutamente nada do que essa pessoa estudou. Eu tenho como prova pessoas na minha sala que eu vejo essas pessoas com diploma hoje e falo, gente, como que essa pessoa conseguiu um diploma? Não é possível. Então, assim, eu acho que tem mais a ver com mito mesmo, e também tem a ver com o que você compara. E também com as pessoas na Rússia que você usa para fazer essa comparação. Então, por exemplo, se eu fosse comparar todas as brasileiras que eu conheço com a mãe do meu noivo, eu ia achar que as brasileiras são extremamente burras e que as russas são extremamente inteligentes, porque a mãe do meu noivo, ela é muito inteligente. Ela é formada em química,
ela tem um monte de especialização, ela trabalha num trabalho que só gente muito qualificada consegue trabalhar, ela leu todos os clássicos da literatura russa, ela leu todos os clássicos da literatura inglesa, que ela é apaixonada. Então, assim, é uma mulher extremamente inteligente. Claro que se eu for comparar ela com boa parte da minha família no Brasil, eu vou achar que as mulheres brasileiras são todas burras. Mas se eu pegar certas meninas que eu conheci, por exemplo, nas aulas de dança que eu participava, na academia, até mesmo na faculdade, eu vou perceber que tem muita brasileira muito mais inteligente que muita russa. Porque é muito de pessoa para pessoa. Então, na Rússia existem muitas mulheres burras e muitas mulheres inteligentes, assim como no Brasil ou em qualquer lugar no mundo. Então, eu acho que a diferença é que talvez elas tenham mais formação universitária, que também não sei se difere tanto do Brasil, porque no Brasil a maior parte da população que tem formação universitária são mulheres e não homens. Então eu acho que essa comparação com as mulheres assim não faz muito sentido. Outra fama que as mulheres russas têm é que elas querem casar cedo e com estrangeiros para que tirem elas do país e levem elas para fora. Essa é, de certa forma, uma verdade, mas que tem muito mais a ver com as russas dos anos 90, que foi um momento de uma crise horrível na Rússia. Então era normal que muitas meninas novas quisessem se casar com estrangeiros que tivessem mais dinheiro para tirar elas da Rússia. Mas se a gente traz isso para a atualidade, eu já não sei se as russas são mesmo tão loucas para casar. Porque conhecendo as meninas da minha idade, dos 20 anos, conheci algumas que estavam loucas para casar, na verdade uma, vou ser sincera, e mesmo assim ela estava namorando já fazia 3 anos e não tinha casado. Então eu conheci muitas russas que namoram há muito tempo e não necessariamente querem casar. Mas esse é um estereótipo que tem muito mais a ver com as russas do interior do que com as russas de cidade. Então, nesse caso, Kursk não é uma cidade de interior, é uma cidade grande, a capital do estado de Kursk. Já as cidades menores de Kursk, geralmente nessas cidades as mulheres têm um pensamento mais de que eu tenho que casar logo, porque eu tenho que ter filho antes dos 25 anos, porque depois dos 25 anos as mulheres na Rússia já são consideradas stareradeisha, que em tradução seria pessoa que pare tarde. Na União Soviética, as mulheres que tinham filho depois dos 25 anos tinham esse nome, porque elas estavam tendo filho muito tarde. Mas isso é um pensamento ainda da União Soviética e talvez ali dos anos 90. Mas na Rússia do século 21, as mulheres não estão loucas para casar e ter filhos logo aos 25 anos, pelo menos as de cidades mais desenvolvidas. As que vêm do interior têm um pensamento mais conservador nesse sentido. Então, eu acho que isso é uma verdade, mas é uma verdade para uma parte da Rússia. Porque é uma parte bem grande, se você for para Moscou, por exemplo, você dificilmente vai encontrar uma russa assim tão louca para casar. Mas quando a gente pensa no estereótipo da russa em relação à personalidade das russas, eu acho que uma das coisas que mais vem à cabeça das pessoas é que as russas são mulheres mercantis. Que são mulheres que querem que o marido sustente elas, compre tudo para elas e que ela não gaste o dinheiro dela com ele ou com a família, ela gasta o dinheiro dela só com ela. Bom, aqui já é mais complicado. Porque realmente muitas mulheres na Rússia pensam assim. Mas, de novo, tem muito a ver com o lugar onde essa mulher cresceu e foi criada. Por quê? Quando a gente olha para mulheres de cidade grande, elas já não têm esse pensamento, principalmente se elas são novas, ou seja, meninas da minha idade, da faixa dos 20 anos, elas já acham normal dividir a conta no restaurante. Agora, se você for sair com uma mulher acima dos 30 anos, que provavelmente nasceu nos anos 90, que foi criada ali como criança nos anos 90, é muito provável que ela ainda tenha essa mentalidade de que a conta tem que ser paga pelo homem, de que as coisas na casa têm que ser sustentadas pelo homem. Mas isso é uma coisa que vem mudando e isso é bem visível na minha geração. E nas gerações mais novas isso é ainda mais visível. Então as meninas adolescentes já não têm esse sonho de ser sustentada pelo marido ou que ela não vai sair com o menino porque ele não pagou a conta no restaurante. Então já não tem tanto esse pensamento. Mas provavelmente se você for sair com uma russa que tenha mais de 30 anos e você não pagar a conta no restaurante, é bem provável que ela não queira te ver de novo. Isso é um fato, eu acho. Eu acho que até em cidades grandes, eu acho que tem mais a ver com a idade mesmo, com a geração em que essa mulher foi criada, com os pensamentos que influenciaram na criação dessa mulher. E nem tanto se ela é de cidade grande ou pequena. Bom, gente, eu acho que eu tratei sobre todos os estereótipos das russas.
mas se eu esqueci alguma coisa, por favor, deixem aí nos comentários que outros pensamentos vocês têm quando alguém fala que uma mulher é russa. O que vocês acham dessa mulher? Então deixem aí nos comentários que eu vou respondendo vocês. E também comentem se vocês concordam com alguns dos estereótipos que eu falei aqui. Se você já veio pra Rússia, já conheceu mulheres russas, comente aqui se o que eu falei é verdade, coincide ou não. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo falando sobre as mulheres russas, mas dessa vez tratando sobre um tema bem mais delicado, que é o fetiche em mulheres russas. É um tema bem complicado de se tratar, mas eu gosto de temas assim, que faz eu me arriscar. Então, para não perder esse vídeo, já se inscreve no canal e é isso. Paca, paca.